Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais um vídeo, né? Mais um estudo sobre a reforma da igreja no século 21. Estamos aqui já no 9º princípio, né? Infelizmente eu vou ter que colocar no notebook novamente, né? Porque a impressora deu problema e vai ficar muito caro para arrumar. Por enquanto eu não tenho condições, né? Vai ficar R$600 para arrumar. Então nós vamos continuar o estudo aqui. Vai ficar meio tremido, meio ondulado, mas dá pra gente continuar, tá bom? Vou fazer a reversão aqui, a câmera vai mostrar então o notebook, porque eu não consegui imprimir. Amém? Vamos dar continuidade então. Oferta, como se deve fazer, né? Antes de tudo, vamos ver a importância do mestre na igreja. É muito importante isso aí. Hoje em dia, mais de 90% das igrejas têm falhado nesse ponto. Como já disse uma vez, a igreja fica enfraquecida, né? Então vamos ver aqui Romanos 12, 27 e 28. Na tradução João Ferreira de Almeida. Tem uns cachorrinhos latindo aqui, mas logo eles param. Até para acabar de passar alguém aqui na frente. Então versículo 27 de Romanos 12, né? Diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Então governo, na outra tradução, na NVI, Nova Versão Internacional, diz administradores, né? E aonde aqui, ó, mestre está em terceiro lugar. Então a maioria das igrejas tem falhado nisso daí, né? O mestre, ele vai alicerçar a igreja no sentido de entendimento, de conhecimento, né? Operadores de milagres, depois dons de curar, socorro seria assistente social, né? Governos seria então enquadrado aqui os pastores, né? E variedade de línguas. Então você veja bem, falta nas igrejas hoje o dom de mestre. E quando tem, geralmente, eles são impedidos pelo pastor de ensinar. Por quê? Porque o pastor, ele fala, não, eu que mando aqui, e é eu que vou ensinar a igreja. Infelizmente, estão pecando nesse ponto, e gravemente, porque a igreja fica enfraquecida. Porque a igreja precisa ter tudo isso daqui, ó, para ser completa. E não está tendo, né? Muitas vezes aí, quando fala apóstolo, que é o primeiro lugar aqui, né? Infelizmente tem muitos apóstolos aí que não é ovelha, é lobo, né? Infelizmente, como disse Jesus, hipócritas, vocês são branquinhos, né? Como um caixão, né? Caiado, mas por dentro é uma podridão. O que tem de exploração de dinheiro, né? Infelizmente, a gente vê aí até na televisão, em muitos lugares aí, a exploração de dinheiro, né? Então as pessoas estão interessadas mais no dinheiro do que na alma do cristão. E a palavra diz, quando pregar o evangelho, pregai gratuitamente, sem cobrar nada, né? E depois nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso aí. Falta mais então na igreja o dom de mestre.
E quando tem, geralmente eles são impedidos pelo pastor, né, de ensinar. Se Deus tem algo novo para ensinar na igreja, Deus não vai passar para o pastor. Senão, não teria sentido os dons específicos. Mas você vai me perguntar, mas o Espírito Santo não é o mesmo? A resposta está em 1 Coríntios 12. Veja bem, irmão, sempre eu vou pela palavra, tá? Não é as teologias que estão ensinando hoje em dia, tá bom? A gente vai pela palavra. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Perceberam aqui? Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus, né? Que opera tudo em todos. Vamos continuar? 7, versículo 7. A cada um, porém, é dado manifestação do Espírito para o proveito comum. O que é o proveito comum, irmãos? Beneficiar toda a igreja, né? Então todos são beneficiados por todos esses dons aqui. Porque a um pelo Espírito, olha só, é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro dom de discernir espírito, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Então aqui, irmãos, tem que ter tudo isso daqui. E os pastores, muitos deles não estão preocupados com essa parte, irmãos. Olha, dom de discernir espírito. Eu participei de uma igreja, né, não participo mais. Quando eu saí, na verdade, logo após que eu tinha saído dessa igreja, um outro colega que era irmão lá, que também depois saiu, contou para mim o que tinha acontecido. Então essa igreja recebeu uma pessoa que estava desviada de volta, e essa pessoa começou a profetizar, mas era puro demônio, irmãos. E a igreja toda começou a ser dirigida por um demônio. Vocês já pensaram nisso? Tudo que essa pessoa falava, que o inimigo usava ela, o pastor obedecia, né? E coisas assim absurdas, até mesmo de colocar a coroa na cabeça e os membros da igreja vir e beijar os pés, né? Cuspir no chão, falar que o Espírito Santo tem nojo dos irmãos. Então todos esses absurdos aconteceram. Então, quer dizer, eu saí cedo, né? Saí logo, né? Ainda bem que eu saí logo. Mas um só. Então, a pessoa que tem um dom de discernimento de espírito, irmãos, sabe se é demônio que está falando ou se é o Espírito de Deus. Para começar, irmãos, para saber se alguém está ali falando alguma coisa, está possessa, né? E diz que é o Espírito de Deus, você pergunta para ela assim, ó: você confessa que Jesus Cristo veio em carne? A pessoa, se ela confessar, veja bem, não é dizer sim, sim, não. Ela tem que confessar, ela vai ter que dizer: eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Se ela confessar desta forma, é Espírito de Deus. Até um anjo, irmão, se você vê um anjo na sua casa, né? Você fala: mas será que é o anjo de Deus? Porque o inimigo também se transforma em anjo de luz, né? Você tem que perguntar: você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Aí você vai perguntar para mim assim: mas pastor, aonde que está escrito isso?
1 João capítulo 4, versículo de 1 a 4. 1 João capítulo 4, versículo de 1 a 4. O que está escrito lá: filhinhos, não dê crédito a qualquer espírito, mas provai-os se são de Deus ou não. O espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Mas aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este não é de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, o qual há de vir no mundo, mas o seu espírito já está aqui na terra. Olha, desde aquela época, né, irmãos? Então, nós temos que fazer esse teste. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Ou tem tradução que, se não me engano, fala melhor aproveita. Então, quer dizer, a igreja precisa de ter todos esses dons, irmãos. Tá bom? Então, hoje em dia eu vejo as igrejas não estão buscando isso. A igreja está buscando carros, casas, bens, saúde, né? Só isso aí que está buscando. Mas muitas vezes estão sendo enganados, né? Orientação quanto à coleta. Vamos ver então. Há na Bíblia um versículo, né? Muito importante para quem quer estudá-la. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. Confere aí, versículo 32. Diz assim: não vos tornei causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Então, irmãos, isso aqui prova que há na Bíblia, ou no mundo, né? 3 grupos. Somente 3 grupos. Quais são? Judeus, gregos, igreja. A qual grupo você pertence? Então, judeus é a nação judia, né? São os judeus. Grego, né? São os estrangeiros, logicamente, que não são judeus, né? Esses gregos também está incluído todos os outros países que não é da Judéia, certo? Igreja são gregos convertidos e judeus convertidos a Cristo. Então, igreja são todos que são cristãos. Amém? Então, quando a Bíblia direciona alguma instrução, você precisa saber, tá, se ela está direcionando para os judeus, para os gregos ou para a igreja. Aí você consegue ter um bom discernimento ou direcionamento ou interpretação do que a Bíblia diz. Há 2 tipos de coletas na Bíblia. Quais são? Coleta para a missão, não é? E coleta para os santos. Então nós temos que ter esse discernimento aqui também. Quando é que está falando para o ministério e quando é que está falando para os santos? Os santos são quem? São os membros da igreja, né? E missão são aqueles missionários que levam a palavra de Deus. Então vamos ver. Número 1, primeiro lugar, né? Coleta para a missão. 1 Coríntios 9:12, vamos ver na Bíblia. Se outros... Então aqui a gente sabe que é Paulo, né? Convertido ao cristianismo, que está falando. Ele perseguia os crentes, mandava prender e tal, e depois ele se converteu, né? Quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, que também é Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Aí ele se converteu. E uma coisa interessante que eu quero que vocês saibam aqui,
que o apóstolo Paulo, ele não aprendeu o evangelho com os discípulos. Ele não sentou e ficou ouvindo, tendo aula com eles. Eu pensava nisso, quando eu não achei certas coisas na Bíblia, eu achei que ele tinha, sim, sido instruído pelos discípulos, por Pedro, João. Uma que não deu tempo. E algum lugar que você acha que deu tempo, na verdade o apóstolo Paulo, na sua própria carta, ele fala: eu não fui ensinado por vocês, por ninguém. Quando eu voltei para Jerusalém, entendeu? Então vamos ver isso claramente. Se outros participam desse direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito. Quando ele fala nós, porque era ele e acho que tinha mais um ou dois com ele, né? E antes, suportando tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então é interessante isso aqui, irmãos. Olha só. Ele não usa do direito dele, que é pregar o Evangelho e receber, ou seja, dinheiro por pregar o Evangelho. Ele nunca usou desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Vocês estão prestando bem atenção? Não pormos impedimento nenhum no Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Sempre eu pensava que essa parte aqui era repreendendo nós, né? O membro da igreja. Mas na verdade isso é uma exortação para os líderes. Aonde eu vi isso? Em uma outra tradução, irmãos. Aqui, ó. Veja o que diz nessa tradução. Novo Testamento, o mais importante é o amor. Tem essa imagem aqui, ó. Venda proibida, né? Olha só o que diz. Cada um deve resolver por si mesmo quanto vai dar. Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus aprecia os que dão alegremente. Então está falando para os líderes não forçarem ninguém a dar mais do que realmente deseja. E hoje em dia é o que mais você vê, a pessoa forçando, né, na televisão, né? Forçando e às vezes até ameaçando, né? Então, e uns dizem que o que não é dizimista vai para o inferno, porque é ladrão, e assim por diante. Então está forçando a pessoa fica com a consciência pesada e acaba dando forçado, né? Então, na tradução do Novo Testamento, o mais importante é o amor, que é essa imagem aí, ó. Tá até bem abatido, eu tinha 3 desse, hoje só tenho um, né? Segundo, coleta para os santos. Então, 2 Coríntios 9, de 1 em diante, diz assim: pois quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Então, desde o ano passado, na época de Paulo, já havia reservado ali, como é que diz? Coleta, como fosse cesta básica, né? Para
os santos, para os santos de outra cidade, né? Então, é vós perante os macedônios. Então, a Acaia estava pronta desde o ano passado, e o zelo tem estimulado muitos. E esse zelo, o que é? Eles cuidarem, né, daquela cidade, dos irmãos daquela cidade, para não passar necessidade. E tem estimulado a muitos que ficaram sabendo disso, né? Estimulado a doar também. Mas enviei estes irmãos, a fim de que neste particular não se torne vão a vosso louvor, o nosso louvor. Quer dizer, vão, o que é o nosso louvor? Aqui está querendo dizer que eles elogiavam, né? Que o apóstolo Paulo elogiava eles para outras pessoas. Agora, se ele manda as pessoas lá para receber essa doação e as pessoas não estão preparadas, aí eles vão passar o quê? Vergonha a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparado, a fim de, se caso algum macedônio forem comigo e vos acharem desaparecido, ou seja, chega lá, o pessoal não tem mais ninguém que falou que ia doar, desapareceram, não sermos nós envergonhados, para não dizer vós, até eles serem envergonhados, entenderam? Nesta confiança. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fosse adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, doação, já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta com beneficência e não como por extorsão. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância se fará. Mas veja bem, irmãos, esse aqui, tem muitas pessoas que falam: vou semear bastante para receber bastante. Então já não está semeando com amor, porque o amor é um bem pelo qual se dá sem qualquer ideia de retribuição, certo? Nenhum obrigado, a pessoa que dá com amor não exige, nem até um obrigado, não existe. Porque o amor não é exigente. Não busca os seus próprios interesses, né? Vocês viram isso aí na própria Bíblia, em Coríntios também, né? Se me engano, no capítulo 13 fala sobre o amor, né? Então, 13 ou 12, uma coisa assim. Por volta desse capítulo aí, está falando sobre o amor. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Então, isso aqui é de coração, alegremente, né? Sem ser forçado e sem ser por interesse, segundo os interesses. Então, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Aqui, constrangimento. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos fazer agora algumas observações. Vamos ver versículos 5 e 7. 2 Coríntios 9, 5. João Ferreira de Almeida. Portanto, julguei necessário exortar esses irmãos que fosse adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, doação, já há tempos prometida, porque a mesma esteja pronta, para quê, né? A mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. A tradução Nova Versão Internacional diz avareza. E a tradução Linguagem Atual do Novo Testamento não como for obrigados, foram obrigados, ou fossem obrigados, né? Então, tá bem claro aqui, 3 traduções aqui para vocês verem, extorsão, avareza. O que é avareza? É você dar com intenção já de receber, né? E extorsão também seria segunda intenção. Foram obrigados, sendo forçados. Se não der, você vai morrer, você vai para o inferno, você vai ficar doente, Deus vai ficar com raiva de você e tudo mais.
Então, ninguém tem que ser obrigado a ofertar ou a fazer uma doação. Amém? Vejam bem, então, para os santos. Aqui não é para o líder da igreja, tá? Inclusive, quando o líder recebe, no caso como era Paulo, seria para viagens, né? E não sustento próprio, que ele falava que ele trabalhava. Veja bem aqui, ó. Vamos ver aqui em 2 Coríntios 8. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós. O que quer dizer isso aqui? Eu vou doar tudo que eu tenho, né? Aí outros vão ficar com fartura e você vai ficar sem nada. Isso não existe. É o que está dizendo aqui, ó. Pois digo isso não para que haja alívio para outros e aperto para vós. 14. Mas para que haja igualdade. Viram aqui? A política é a mesma coisa, irmãos. Tem uns políticos aí que pregam uma coisa tão bonita. Haja igualdade, dá terra para quem não tem, né? Distribuir os bens, não sei o que, não sei o que. Só que eles não estão com igualdade. Eles comem do melhor, tem um relógio no pulso de 90 mil reais, assinam documentos com caneta de ouro e assim por diante. Mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Notaram aí? Então é isso que está dizendo aqui. Todos esses versículos aqui, ó. Para que, tipo, hoje, também o apóstolo Paulo fala esse versículo. Hoje vocês nos ajudam, amanhã ajudaremos vocês. Assim haverá igualdade. Se não me engano, acho que até nesse mesmo lugar, mas em outra tradução. Amém? Aqui já acabou o estudo. E a próxima vez nós vamos falar sobre um assunto polêmico, que muitos ainda nem sabem se existe, né? Um assunto polêmico aqui, ó. Nós estudamos esse daqui, né? Oferta, como se deve fazer. Agora, semana que vem, nós vamos no 10º princípio. A lei da espada é ainda válida? O que você acha? Então diz aí nos comentários, tá? Se tiver no YouTube aí, você dá o seu ok, seu like, inscreva-se para receber notificações. E assim você está ajudando o canal e ajudando também muitas outras pessoas a assistir, porque quanto mais like, quanto mais inscrito, mais as pessoas vão se interessar. Amém? E aqui nós já estudamos lá, ó, qual a verdadeira religião, já estudamos. Onde devemos congregar, já estudamos. Terceiro princípio, onde devemos adorar a Deus, no monte ou no templo, né? Quarto princípio, qual o verdadeiro templo de Deus. Quinto princípio, qual a verdadeira igreja de Deus. Sexto sentido, diáconos, para que foram constituídos. Sétimo princípio, a ceia. Oitavo princípio, qual foi o motivo pelo qual Deus instituiu o dízimo. 9 princípio que nós estudamos hoje, oferta, como se deve fazer. E o próximo estudo será o número 10, né? A lei da espada é ainda válida? O que vocês acham, irmãos? O que é a lei da espada? É aquele que ferir com a espada será ferido, né? E olho por olho, dente por dente. Eu creio que a maioria vai se surpreender com esse estudo aqui, que eu vou mostrar na palavra de Deus se ainda é válido ou não. A lei da espada ainda é válida? Amém? Nós vamos completar aqui já meia hora, né? Estamos aqui a 28 minutos e 45 segundos.
Então, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima live. E eu oro por vocês, vocês oram por nós, e Deus seja sempre louvado. Amém.